Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Passando aqui para fazer mais um vídeo de sinais de Apocalipse, sim, nessa hashtag nossa. Ele poderia também ser de ensino bíblico, mas eu quero passar, eu demorei um pouco, né? Orei a Deus para ver se eu poderia gravar isso, mas eu estou sentindo no coração de paz para poder gravar. Na última mini vigília que fizemos aqui na comunidade Shekinah, Deus deu duas visões, duas. A número 1 era uma visão de uma espada bem grande, toda flamejante, tal qual se vê quando vê lava de vulcão. Ela vinha do céu, né, jogada por um anjo, e ela acertava o continente da Europa e dividiu o continente da Europa em dois. E esse lugar que a espada batia formava aquela cratera ou aquele buraco, parecendo aquilo que a gente vê em filmes como terremoto. A terra abriu, formou uma fenda, separando um lado do outro lado, sabe? Uma grande rachadura de fora a fora, separou os dois continentes sem que eles se separassem total. Só formou aquela fenda imensa, né? Do alto a baixo ou de baixo até o alto, aquela fenda como a gente vê em filmes, quando a terra se abre assim e forma aquela fenda. Essa foi a primeira visão. A segunda visão, o mapa do Brasil, né, bem claro, e aí, mais ou menos ali na altura de Minas Gerais, né, seria mais ou menos no meio do Brasil, assim, havia duas áreas bem distintas. A de cima, escura, e quem comandava aquela área escura era um dragão de cor vermelha, que soltava fogo pelas ventas, e ele soprava aquele fogo assim. Do lado de cá, havia multidão de pessoas de branco, orando, levantando as mãos, e aquele dragão enfurecido não conseguia avançar. Ele parava ali mais ou menos na região do Nordeste, de Minas Gerais ali, então ficava do lado de cá, as mãos estendidas, todo mundo vestido de branco e orando contra aquela investida, vamos chamar assim, daquele dragão que ficava fumegando, nervoso, vermelho, e toda aquela área de cima era negra, né? Sobressaía ele, vermelho, tentando derrubar ou, né, derrotar aquele grupo de pessoas de branco que levantava as mãos para vencer aquele dragão através da oração, né? É como se fosse uma igreja, uma grande igreja lutando contra aquele dragão. Muito bem. Duas visões, uma bem específica da Europa, a outra bem específica do Brasil. A Europa, todos nós sabemos, a Europa vive há algum tempo um esfriamento espiritual muito grande. Então, quando a gente lembra que a Europa já foi, né, berço de Martinho Lutero, do grande pregador Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, grande pregador e teólogo, que foi berço de Calvino, por exemplo, né, de John Wesley, e que de lá vieram, né, os primeiros ou os grandes evangelistas para os Estados Unidos, por exemplo, depois para o Brasil, enfim. E se a gente olhar para o passado e olhar para hoje, a Europa se esfriou sob o ponto de vista espiritual há muito tempo. E o discernimento que eu tive da primeira visão é exatamente essa, né? Que a espada é o juízo de Deus sobre o esfriamento espiritual da Europa, sabe? Então quando você vai ler certas pesquisas a respeito da Europa, a gente fica deverasmente assustado, porque há um apagão de fé na Europa. A última vez que eu fui à Europa, eu fiquei muito assustado, porque a gente anda na rua e vê as pessoas assim em bares e pizzarias, assim, parecendo meio zumbi, sabe? Aquelas pessoas meio sem rumo, sem norte, sabe? E me chamou muita atenção isso, primeiro na Itália, né? Eu cheguei a comentar isso em igreja, comentei com outros pastores, enfim. Então, é uma visão bem preocupante,
porque a Europa, né, esteve no topo das nações no século XIX, e principalmente sob o ponto de vista de fé. De lá saíram a igreja wesleyana, igreja puritana, presbiteriana, metodista, enfim. E hoje, né, nós vemos as pesquisas da fé da Europa, e vemos que a Europa cada dia se afasta mais do cristianismo, né? Principalmente os jovens, né? Um lugar que foi berço do protestantismo e historicamente também sede do catolicismo, tornou-se uma das regiões mais seculares do mundo, né? E isso tem várias pesquisas que abordam esse tema, né? A percentagem de cristãos não praticantes, a liberação de determinadas áreas que não são bíblicas, como aborto e outras coisas, casamento de pessoas do mesmo sexo, uma cultura completamente longe da palavra de Deus. Então, a gente percebe que da Europa Ocidental, 91% de pessoas que foram batizadas e cresceram como cristãs, né? Hoje esse percentual cai assustadoramente, né? Então, é muito triste a gente perceber isso e constatar que a Europa realmente se esfriou muito, e hoje precisamos nós, latinos, irmos para a Europa, como tem muitos pastores, muitos missionários aqui do Brasil e da América Latina, que estão saindo daqui indo para a Europa para reevangelizar a Europa, exatamente por causa do esfriamento espiritual da Europa. Eu estou lendo alguns dados de pesquisa aqui, e é realmente algo que, se foi padrão lá no passado, o cristianismo, hoje não é mais padrão, né? A marcha da Europa está indo exatamente em direção a uma sociedade pós-cristã, não cristã, principalmente a juventude, né? Então, os jovens principalmente estão desiludidos, estão sem igreja. Isso acontece na República Tcheca, na Estônia, na Suécia, nos Países Baixos, na Polônia, na Lituânia, né, na Alemanha e no Reino Unido principalmente. Então, é uma visão triste, mas é uma grande realidade que vem se acentuando ao longo dos últimos anos, né? A gente percebe isso na França, na Bélgica, na Espanha, em Portugal, tá? Todos se esfriando sob o ponto de vista espiritual. Agora eu quero falar rapidamente também sobre a segunda visão. A segunda visão é uma luta entre o bem e o mal no Brasil. E isso está muito claro, né? Não precisamos entrar em nenhuma questão aqui política para entender que há uma guerra espiritual muito forte no Brasil. A igreja tem sido um bastião de resistência, né, contra essas coisas maléficas do demônio, né, contra determinadas pautas, vamos chamar assim, que são completamente contrárias à palavra de Deus, e que tem se disseminado e tem sido havido uma forçação de barra muito grande para que essas coisas vão penetrando em filmes, em escolas, tentando doutrinar as nossas crianças, os nossos jovens, e também tentando provocar o mesmo esfriamento espiritual que já acontece na Europa. O que realmente tem atrapalhado as intenções de Satanás, que certamente esse dragão vermelho representa Satanás, né? Ele é chamado lá em Apocalipse de dragão. E aí, o que está sendo essa resistência, que está opondo, é a oração da igreja, é a igreja, são os pastores, são os crentes, né? São os católicos, aqueles que são cristãos, que são contra aborto, são contra também essas pautas progressistas, que infelizmente também acabaram adentrando dentro de algumas igrejas por permissividade dos seus líderes, que também acabaram indo para esse viés progressista, né? Querendo inclusive alguns pastores, líderes de igrejas grandes no Brasil, que se faça
uma reforma na Bíblia, porque a Bíblia precisa se adaptar a esses novos tempos, né? E eu me lembro que Jesus, mesmo passado tantos anos, quando ele é tentado no deserto, ele usa a palavra de Deus para mandar Satanás sair de perto dele. Então a gente tem que ficar muito atento a tudo isso que está acontecendo e não se deixar levar por essas ondas, né? Esse evangelho mamão com açúcar, esse evangelho fácil, principalmente o evangelho da internet ou o evangelho do Facebook cheio de frasezinhas de efeito que estão lá mais para massagear o seu ego do que realmente evangelizar a quem precisa ser evangelizado. Então nós temos que ter bastante cuidado. Esse ano é um ano, né, político, nós vamos ter uma guerra aí também nessa área e a gente precisa ficar atento para que a gente paute o nosso voto por quem também defende valores cristãos. Tem que ter muito cuidado, né? Para que a gente não desperdice o nosso voto ou jogue o nosso voto na lixeira, apoiando quem apoia certas pautas que não vão de encontro à palavra de Deus, né? Que estão contra essa... Eu estou pegando a Bíblia aqui. Contra a Bíblia Sagrada. Então nós temos que ter bastante cuidado para votarmos em candidatos que defendam o evangelho que nós defendemos, né? Então fica aí a minha dica para vocês. E que vocês fiquem atentos, né, a todo esse movimento. Essas duas visões são visões extremamente sérias, né? Visões proféticas profundas, né? E veja bem, todas as nações que estão em volta do Brasil, né, já deixaram uma base pronta para esse dragão pousar, mas ele encontra muita resistência de pousar no Brasil, né? Então, veja bem, então Deus está cumprindo, né? Sabemos que a espada que Deus coloca sobre a Europa, ela tem dois lados. Um lado é o Novo Testamento, o outro lado que é a Antiga Aliança, o outro lado é o Novo Testamento, que é a nossa Nova Aliança. As duas alianças são as testemunhas de tudo que está escrito, que tudo que está escrito está se cumprindo. As palavras da Bíblia estão trazendo juízo, porque também representa o juízo de Deus, né? Então, fiquem atentos, fiquem ligados, né? Os sinais estão aí, a cada dia tem mais e mais sinais da volta de Cristo. Você esteja pronto para que, quando ele voltar, você poder subir com ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.